sabe como identificar uma substância pelo seu ponto de fusão ou ebulição? Então fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Oi gente, eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos de volta ao canal da Alfa Estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propriedades gerais da matéria. No vídeo anterior, eu havia falado com vocês sobre os principais temas que são abordados dentro da química. O primeiro deles é a química geral, e dentro da química geral nós temos as propriedades da matéria. Caso você não tenha visto esse primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para que você possa assisti-lo caso você tenha interesse. Então vamos lá? A aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Quais são os tópicos que estão dentro desse item de propriedades da matéria? Estados físicos da matéria, mudanças de estado físico, ponto de fusão e ebulição, curva de aquecimento e curva de resfriamento, previsões a partir dos valores do ponto de fusão e ebulição, matéria e densidade. Nós vamos começar pelos estados físicos da matéria. A matéria apresenta 3 estados físicos principais. São eles: sólido, líquido e gasoso. A matéria pode sofrer uma mudança de estado físico, uma transformação de estado físico. No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre fenômenos físicos e químicos. O que é um fenômeno físico? É aquele em que ocorre apenas uma mudança na estrutura física da matéria. Neste caso, mudanças de estado físico, eu tenho apenas uma mudança no estado físico da matéria. Eu não tenho alteração da matéria, ela continua sendo aquela matéria que ela sempre foi, apenas em um estado físico diferente. Quando eu tenho a substância passando do estado sólido para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Existem, no entanto, 2 processos de vaporização: evaporação e a ebulição. Qual é a diferença entre os dois? A evaporação, ela ocorre à temperatura ambiente. Então, por exemplo, quando colocamos uma roupa molhada no varal para secar, a água que está ali presente na roupa está sofrendo evaporação. No caso da ebulição, é quando nós colocamos a água no fogo para ferver e a temperatura daquela água atinge 100 graus Celsius. A água entrou em ebulição, então ela passa do estado líquido para o gasoso pelo processo da ebulição. Quando eu tenho a substância passando do estado gasoso para o estado líquido, o processo é a condensação. Para que ocorra a condensação, a substância deve encostar em uma superfície fria. Então, voltando um pouquinho apenas. Do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, as mudanças ocorrem com absorção de calor. Ou seja, você tem que ter calor sendo oferecido para aquela substância para que ela passe para esses estados físicos. No caso da transformação do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, a substância ela vai perder calor, então a temperatura está diminuindo. Então, do gasoso para o líquido é o processo da condensação. Então, quando um gás quente encosta em uma superfície fria, automaticamente ele vai passar para o estado líquido. Líquido para o sólido, a solidificação. Solidificação pode ser a passagem da água líquida para a água sólida, que é o gelo. Quando eu coloco a água líquida dentro do congelador a uma temperatura inferior à temperatura ambiente, a água líquida passa para o estado sólido. Então, o que é o ponto de efusão e o que é o ponto de ebulição? Ponto de fusão é aquela temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E é a mesma temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado sólido. A mudança de fase vai depender do quê? Do estado físico que a substância está. E, obviamente, se ela está recebendo calor ou se ela está perdendo calor. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso
ou o contrário, do gasoso para o líquido. No caso da água, ao nível do mar, nós normalmente utilizamos o nível do mar para que fique padronizado as temperaturas de fusão e de ebulição de todas as substâncias. Ao nível do mar, a temperatura de fusão da água é 0 graus e a temperatura de ebulição da água, o ponto de ebulição, é 100 graus Celsius. Isso para a água pura. Aqui eu tenho as curvas de aquecimento. Quando eu tenho uma substância pura e eu vou aquecer essa substância pura, ela passa por algumas etapas. Então, eu tenho representado aqui nesse primeiro diagrama uma curva de aquecimento de uma substância pura. Então, o que acontece aqui? A água está saindo do estado sólido. Você tem um aumento da temperatura, então aqui a temperatura está aumentando até chegar a 0 graus. Lembra, 0 graus eu falei para vocês eu mostrei para vocês no slide anterior, que é o ponto de fusão da água. Então, chegou a 0 graus, o que acontece com a água? Ela começa a sofrer o processo de fusão. Então, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui a 0 graus é o ponto de fusão. Então, aqui você tem estado sólido e líquido. Durante essa mudança de fase, essa temperatura de 0 graus, ela permanece constante. A temperatura de 0 graus, ela não aumenta. Ela só vai voltar a aumentar depois que todo o sólido tiver passado para o estado líquido. Enquanto você tiver uma parte da substância no estado sólido, você não tem o aumento da temperatura. Assim que você teve toda a passagem para o estado líquido, a temperatura da substância, do material, começa a aumentar novamente. A temperatura vai subindo até que atinge 100 graus. O que acontece quando atinge 100 graus? É a temperatura, o ponto de ebulição da água. Então, a 100 graus é o momento em que a água vai mudar de estado físico novamente, passando para o estado de vapor. Então, aqui novamente, a temperatura, ela permanece constante. Enquanto houver um líquido, a temperatura permanece em 100 graus Celsius. Durante um determinado período, durante um determinado momento, eu tenho os dois estados físicos, líquido e vapor. E depois eu só vou ter o vapor. Se o sistema onde está ocorrendo esse aquecimento ele for aberto, o vapor ele vai se dissipar para o meio ambiente. Aí, ele acaba se perdendo. Esse é um diagrama, uma curva de aquecimento de uma substância pura. Como que eu sei que é de uma substância pura? Porque essas temperaturas aqui, ó, eu tenho essas linhas, esses patamares que estão constantes na fusão e na ebulição. Toda substância pura apresenta esse patamar constante enquanto você tem a mudança de estado físico ocorrendo. No caso da mistura, você pode ter duas ou mais substâncias ali. Então, o que acontece? Cada substância ela vai ter o seu ponto de fusão e de ebulição. Então, essa temperatura, esse momento em que a substância ela está mudando de estado físico, não permanece constante mais. Então, nas misturas, eu não tenho esses patamares. Então, se eu olhar aqui, esse segundo diagrama, eu tenho aqui a mudança de estado físico, seria nesse ponto aqui, ó. Eu tenho sólido mais líquido, porém, vocês conseguem notar que não está constante. A subida não está sendo tão brusca como nesse ponto aqui, que é a fase de aquecimento, mas eu tenho sim um aquecimento ocorrendo aqui por conta da mistura de mais substâncias. Terminou aqui a passagem, então a temperatura começa a subir novamente com mais intensidade. Aqui eu tenho novamente outra mudança de estado físico, até que a substância passa inteira para o estado de vapor. Esse aqui é um tipo de curva de aquecimento de uma mistura. Então, aqui vocês conseguem notar que eu tenho o patamar correspondente à fusão e à ebulição variando, mas eu também tenho dois outros tipos de misturas, aonde eu posso ter o ponto de ebulição variável e o ponto de fusão constante, que é a mistura eutética. Na mistura azeotrópica,
eu vou ter o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante. Então, vocês vão olhar aqui no gráfico e vocês vão ver que um dos patamares vai estar constante, mas o outro não. Isso já é um indicativo de que é uma mistura. Então, por que é importante saber os pontos de fusão e ebulição de uma substância? Toda substância pura apresenta o seu ponto de fusão e ebulição. Então, isso é uma característica específica da substância. Você não vai encontrar diversas substâncias com o mesmo ponto de fusão e ebulição. Então, a gente pode identificar uma determinada substância pelo ponto de fusão e ebulição dela. Uma outra coisa importante é que a gente consegue prever qual estado físico em que a substância se encontra, através do ponto de fusão e de ebulição. Toda substância pura, no aquecimento ou no resfriamento, a temperatura ela permanece constante. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente consegue fazer a identificação dessa substância. Aqui eu tenho a representação das temperaturas e as mudanças de estado físico de 3 substâncias diferentes. Primeiro é a água. A água ela está no estado sólido em temperaturas inferiores a 0 graus. Quando ela atinge essa temperatura, ela passa para o estado líquido e ao atingir 100 graus, ela passa para o estado gasoso. O etanol ele é sólido em temperaturas inferiores a menos 114 graus. Nessa temperatura, ele passa para o estado líquido e a 78 graus ele passa para o estado gasoso. O naftaleno é sólido em temperaturas inferiores a 80 graus. Em 80 graus ele passa para o estado líquido e em 218 para o estado gasoso. Utilizando essas temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias, eu consigo prever qual estado físico ela se encontra. Então, aqui, vamos ver um exemplo. Água. Se eu tiver água a 20 graus Celsius. Então, vamos supor, você tenha um exercício para fazer e dentro desse exercício, ele fale que a água está a 20 graus Celsius e ele quer saber qual vai ser o estado físico da água. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que olhar aqui, nessa régua, isso aqui representa as temperaturas. Então, você vai ter que olhar aqui e identificar aonde se encontra 20 graus. 20 graus Celsius está entre 0 e entre 100. Logo, a substância vai estar no estado líquido. Se eu tiver água a menos 18 graus, menos 18 graus, ó, aqui eu tenho 0, então menos 18 graus vai estar antes, em algum lugar aqui. Então a água vai estar no estado sólido. Se eu tiver água a 120 graus, 120 graus está depois do 100, então vai estar em algum lugar aqui. Então a água vai estar no estado gasoso. Então a gente consegue prever qual vai ser o estado físico da água, de acordo com a temperatura de fusão e de ebulição dela. É claro que para isso você precisa saber os pontos de fusão e os pontos de ebulição. A mesma coisa eu consigo fazer para essas outras substâncias aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar o naftaleno a 20 graus Celsius, lembra, 20 graus Celsius a água ela está no estado líquido. O naftaleno a 20 graus Celsius ele está no estado sólido, porque 20 graus está aqui, ó, antes de 80. Então, ele está no estado sólido. Se eu pegar uma temperatura de menos 18, etanol a menos 18. A água a menos 18, ela está no estado sólido. O etanol a menos 18, ele vai estar aqui, no estado líquido, porque a temperatura de fusão dele é menos 114. Então, menos 114, ele já passou para o estado líquido. Então, aqui, cuidado, porque é um número negativo. Então, menos 114, esse número, ele vai subindo até chegar no 0. Chegou no 0, aí aumenta até chegar no 78. Então, o menos 18 está aqui, entre menos 114 e 78. Tá certo, gente? Dentro desse tópico de hoje, de propriedades da matéria, nós vimos estados físicos da matéria, mudanças de estado físico, ponto de fusão e ebulição,
curva de aquecimento e resfriamento e as previsões a partir dos pontos de fusão e ebulição. Matéria e densidade nós vamos ver em um outro momento. Se você tiver alguma dúvida referente ao conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!